O tema da nossa mensagem é o que Deus pode fazer por você agora. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, informando que esse vídeo, que hoje, agora está nessa live no Facebook, vai subir para o YouTube, no nosso canal A Igreja Sem Paredes, com S. Eu sou o pastor Lourdes Tchaikovsky e eu peço a você que se inscreva no nosso canal, você que está nos assistindo pela internet, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações. Nós temos já mais de 100 mensagens neste canal. E a ideia, por ser um canal missionário, é que nós atinjamos o maior número de pessoas possível. Então o seu like é muito importante para que o YouTube ele possa ver que o nosso canal tem relevância e expô-lo, levar essa mensagem a mais pessoas. Amém? Então, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. O nosso tema é o que Deus pode fazer por você agora. Então diz assim o nosso texto áureo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vejam, queridos, que o nosso texto áureo, respondendo à pergunta de forma bem objetiva, o que Deus pode fazer por você agora? Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pedir ou mesmo pensar. Muitas vezes você nem chegou a pedir, você simplesmente pensou. Mas o nosso Deus, amados, ele sonda os nossos corações. E Deus, ele é amor. Quando você falar em amor, essa palavra, ela sempre vai se reportar a Deus, porque a Bíblia diz que quem não conhece o amor, não conhece a Deus. Então, perguntando o que Deus pode fazer por você agora? A resposta é que Ele pode fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar, conforme o poder dele que opera na sua própria vida. No domingo passado nós falamos quem é Deus. E naquela ocasião nós falamos de Deus como o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas e do homem, o Rei do Universo, o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o Pastor Supremo, o Deus Emanuel, que se manifestou ao homem por Jesus Cristo. Falamos sobre o valor da palavra de Deus. Então, o que esse Deus maravilhoso, esse Deus Emanuel, o Deus conosco, o que ele pode fazer por nós, por cada um de nós? Não sei exatamente qual é o seu problema, a tua angústia, a tua dor nesse momento, ou quais são as suas dores. Talvez, pode ser que seja mais de uma, mas a realidade, ainda que não seja uma dor meramente física, mas uma dor emocional, uma dor psicológica, saiba que a mão de Deus, ela está sobre você. E nessa noite é importante você entender isso. Deus não te abandonou. Deus não deixou de ouvir as tuas petições, os seus pedidos, os seus clamores. Então, dentre essas infinitas coisas que Deus pode fazer por cada um de nós, nós listamos aqui algumas delas, são poucas tendo em vista
o nosso tempo, que é bastante curto. Mas a primeira coisa que eu queria compartilhar com os amados: Deus, Ele livra você da angústia. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. O nosso Deus, Ele te livra da angústia. Diz assim o texto, Salmo 50, 15, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Nós vamos dar um passeio pela Bíblia, amados. Invoca-me no dia da angústia. É curioso isso, né? Deus, Ele mesmo está falando para nós invocarmos. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amados, angústia é uma coisa muito terrível. É um sentimento muito profundo, que mexe muito com a alma de cada um de nós. A angústia, ela nos abate, ela nos deixa num estado de prostração, uma tristeza profunda. E Deus está dizendo para você nessa noite: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glorificar o nome do Senhor é muito importante, irmão. Quantas vezes você já pediu a Deus por algo terrível que aconteceu na sua vida, e na hora de glorificá-lo, você não glorifica Ele? Você não dá a glória a Deus. Você diz que foi um golpe de sorte. Às vezes pode ser no trânsito, você está numa estrada, num carro, e aquele carro vai bater, e não tem como se desviar. Às vezes é um outro veículo que vem, mas assim mesmo Deus livra. Porque naqueles instantes que havia aquela possibilidade do choque, da batida, você fala: ai meu Deus! E Deus dá o livramento. Aí lá, 100 metros depois, você diz: puxa, que sorte, eu sou uma pessoa de sorte. Você não atribui a Deus o livramento da sua angústia. Quantas vezes nós somos ingratos, irmãos? Há algumas pessoas que preferem agradecer ao universo, como se o universo fosse uma entidade, fosse uma pessoa. A gratidão ao universo, os astros se alinharam e não sei o quê. Tudo isso, irmãos, sinceramente, é inventado, como tudo aquilo que existe no mundo, para tirar a glória de Jesus, para tirar a glória de Deus. São alternativas. Não foi Deus, foi o universo conspirou a meu favor. Desde quando? Toca na barriga do universo, faz cosquinha no sovaco do universo. Desde quando que o universo é uma pessoa? Deixa de ser louco. Vai para a Bíblia e conheça o Deus que criou o universo. É isso que você precisa fazer. É nele que você precisa viver. É nele que a sua confiança, a sua fé, a sua esperança deve estar. Outros colocam a sua esperança em outras entidades, enfim, outras divindades. Então Deus livra você da angústia. E esse mesmo Deus que livra você da angústia, Ele te dá proteção. Reclamamos tanto, né? Das forças de segurança pública do nosso país, e isso e mais aquilo outro. Vamos lá para Salmo 34, versículo 7. Essa segurança é independente de qualquer recurso meramente humano,
seja uma arma de fogo, seja uma segurança privada, Deus nos protege. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus, ele está sempre movimentando o seu exército a nosso favor. Olha como Deus é tremendo. Como Deus é tremendo. Eu citei agora há pouco essa situação de um provável abalroamento, né? Uma batida de carro, um acidente de automóvel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E quem dá ordem aos anjos é Deus. Por favor, nunca orem para anjo nenhum. Eu vou fazer uma oração para o arcanjo não sei quem, para o anjo não sei quem. Não. Quem dá ordem a anjo é Deus. Você ora a Deus. E ele vai mover como ele achar que deve. O que Deus pode fazer por você agora? Eu farei de segurança, farei de proteção, farei de livrar da angústia. E tudo isso, amados, vai trazer o que ao nosso coração? Vai trazer paz. Abra lá em João 14, versículo 27. Nós vamos devagarinho aqui, como uma vaquinha, um boizinho, vamos ruminando a palavra de Deus, vamos nos deliciando. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. O Senhor Jesus, o príncipe da paz, ele nos diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, a paz de Jesus. Essa paz não tem força de segurança nenhuma em lugar nenhum do mundo que possa trazer essa paz ao coração do homem. Somente o Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela não é fabricada com recursos do homem ou do mundo. Não. Essa paz, ela vem pelo poder das mãos do nosso Deus. Direto para quem? Para nós, para o nosso coração. Então observe que às vezes a pessoa, ela mora num condomínio fechado, ela tem segurança, ela tem câmeras de segurança na sua casa, no seu quintal, tem um aparato muito grande de segurança, mas o seu coração está o quê? Inquieto. A sua alma está o quê? Inquieta. Por quê? Porque ele buscou os recursos humanos que poderiam lhe trazer paz. Ele tem uma boa conta do banco, ele tem um bom dinheiro, mas ele não tem paz no seu coração. Assim é a pessoa que não tem Jesus. Mas eu tenho Jesus. Não, você não tem Jesus. Me permita explicar a você. Ter Jesus no coração é entregar a sua vida, o seu coração a Ele. É viver exclusivamente para Ele, segundo a sua palavra. E quando eu digo a sua palavra é Bíblia,
não é o que é pregado na televisão, porque muitas coisas que são ditas na televisão não têm absolutamente nada a ver com a Bíblia. É um evangelho falso, é um outro evangelho, é anátema, é maldição para a sua vida. Por isso, muito cuidado com tudo aquilo que você ouve, como se viesse da parte de Deus. Alguma coisa até vem, mas a grande maioria não vem. Então, ter Jesus no coração é isso. É largar de mão tudo aquilo que você creu até hoje. Todas as entidades, todos os espíritos evoluídos, todos os santos, todas as divindades. Largue tudo, entregue a sua vida exclusivamente a Jesus Cristo. E viva para Ele, segundo a Bíblia, porque não há como viver para Jesus sem ser pelas Escrituras Sagradas. E aí sim, você terá a paz de Cristo no teu coração. Dá medo, né? Dá medo. E esse versículo que nós lemos, olha o que Jesus diz no final. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dá medo a gente romper uma tradição, ainda que a gente saiba que biblicamente aquela tradição religiosa está errada, é contrária à Bíblia. A Bíblia nos ensina a não fazermos imagens de escultura, nem servir a elas. Sabe lá o que é isso, irmãos? Não está se falando de faraó, não. Está se falando de muita coisa que acontece no Brasil hoje. Por que Deus, ele abomina as imagens de escultura? Porque quando você diz, eu vou fazer uma imagem de Jesus, aí você pega o barro, ou a louça, ou seja o que for, a porcelana, e faz aquela imagem. Aos seus olhos ela pode parecer bonita, mas isso é abominação para Deus, porque Jesus é muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais belo. Jesus é todo poderoso e ele não pode ser reproduzido por mãos humanas. Entendam isso. E Deus, ele nos constituiu para andarmos em comunhão com ele. Lá no Jardim do Éden, foi quebrado esse vínculo com Adão, com a desobediência de Adão. Então entrou o pecado na humanidade. Mas Deus, ele nos reconcilia com ele por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós retomamos esta comunhão com Deus pela nossa fé em Jesus, queridos. É dessa forma. Não existe outra maneira. Esse Deus que nos dá a paz, ele também, ele se manifesta a você. Deus se manifesta a você. De que maneira? Ainda no Evangelho de João, no próprio capítulo 14, vamos recuar um pouquinho, vamos lá para o versículo 21. Deus se manifesta, Deus ama você. Olha o que ele diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como Deus se manifesta a nós, irmãos? Nós cristãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e único Salvador, pessoal nosso, porque a fé é individual. Deus não salva grupo de pessoas. Deus nos salva individualmente e depois nos reúne como igreja, como nós veremos no final da mensagem. É dessa forma. Então, Deus coloca na sua vida, coloca em você o Espírito Santo. O seu corpo. Saia dessa ideia errada, biblicamente falando, de mediunidade. Não existe mediunidade aos olhos de Deus. Porque há somente um Espírito da parte de Deus que abençoa o homem e é o Espírito Santo de Deus. É somente Ele, mas nenhum. Esse mesmo Deus
que se manifesta a nós. Ele nos mostra o caminho da salvação. Ainda em João 14, agora, nos versículos 5 e 6, diz assim a Bíblia Sagrada: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, o artigo definido, masculino singular. Não tem outros caminhos. O único caminho é Jesus Cristo. Não é um. Se Jesus dissesse eu sou um caminho, é porque poderia haver outros caminhos. E refutando e destruindo a falsa argumentação, a falsa narrativa de que todos os caminhos nos levam a Deus. Não levam, não. O único caminho que nos leva a Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. Além disso, Jesus nos ensina como devemos amá-lo. Ainda no Evangelho de João, no mesmo capítulo 14, agora indo para o versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, guardar os mandamentos de Jesus é tudo que Jesus falou e ensinou. Significando que, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós demonstramos o nosso amor a Deus pela nossa obediência. Obedecer. E a Bíblia diz: obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Esse Deus maravilhoso que Ele pode fazer por nós, Ele nos ensina como ser verdadeiros discípulos. Evangelho de João ainda, agora vamos recuar um capítulo, capítulo 13, versículo 35. O que evidencia em nossas vidas que nós somos discípulos de Jesus? O que é um discípulo? É um seguidor de Jesus. É aquele que aceita a disciplina de Deus. Discípulos. Então, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Observe, irmãos. Amarmos uns aos outros. Isso é uma mensagem direta para nós, Igreja do Senhor. A igreja não é feita por templos, por paredes, por prédios enormes, por luxo das cadeiras e tudo mais. Não. A igreja é feita por pessoas. Então, nós evidenciamos que somos discípulos de Jesus se nós amamos os nossos irmãos. Há uma prática muito errada em boa parte das igrejas, em que os irmãos não se relacionam com todos os irmãos daquela igreja. É um grupinho, são grupos. Há o grupo da irmã fulana, o grupo da família de não sei quem, o grupo. Está errado! Está errado! É amarmos uns aos outros. Ah, mas aquele irmão é muito pobrezinho e eu não gosto de gente pobre, sabe como é que é? Você é tolo. Você já viu como é que vai ser a tua morte aqui nessa terra? Para onde é que você vai? O teu corpo, a partir do primeiro dia que tiver no túmulo, se abrir o teu túmulo, você está fedendo mais do que 10 ratos podres que você encontra aí no meio da rua. Nós não somos nada, gente. Vamos acordar. Vamos entender o que é a vida cristã. A vida cristã é nós vivermos amando os nossos irmãos, o nosso próximo. E amar não é ser trouxa, não é ser otário. Muito pelo contrário. Amar é se dar. Amar é
você ajudar, abençoar e nunca esperar nada em troca. Isso é amar, porque Deus nos amou primeiro. E o que Deus esperou em troca de nós? Nada. Por que Deus nos amou então? Porque Ele decidiu nos amar. Amar é um sentimento imperativo. Você ama se você quiser, se você determinar. Ah, pastor, acabou o amor. Não acabou não. Não acabou não. Isso é falta de vergonha na cara de muitos. Amor não acaba, gente. Você determina e você vai amar. E você vai estender a mão. Ah, mas aquela pessoa não dá nada em troca. Ah, fiz tanto pela minha filha e hoje ela não reconhece. Problema dela com Deus. Faça a sua parte. É assim que nós amamos. É dessa forma. Deus, Ele nos ensina a andar na luz. Ainda no Evangelho de João, vamos agora para o capítulo número 1 do Evangelho de João. Estamos indo bem devagarinho, irmãos. Essa é a forma de nós pregarmos o Evangelho. É expor à audiência a palavra de Deus. Não é pregador que fica com pena de ler versículo da Bíblia, não, tá? Fuja desse tipo de gente. João capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Eu falei do 5 ao 7, né? Não. Só um minutinho, por gentileza. É a primeira epístola de João, tá? Não é evangelho. Me perdoe. Primeira epístola, primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, pouco antes do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos do 5 até o 7. Depois sim nós iremos para o Evangelho de João. Mas agora é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Eu estou dizendo, Deus nos ensina a andar na luz. Diz assim o texto bíblico. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa tremenda. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E ainda, falando sobre pecado, esse mesmo Deus, ele nos purifica de todo o pecado. Como? Nesse mesmo capítulo, vamos descer um pouquinho só. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, onde você já está. Só vamos andar uns versículos para frente. Vamos ver primeiramente os versículos do 8 até o 10. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos do 8 até o 10. Diz assim a Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por que isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá? Então, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ok? Então, se confessarmos, versículo 9, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Me permita fazer um parênteses aqui. Confessar pecados. Temos que confessar com a nossa boca? Sim. Perante o homem? Não. Perante Deus. Agora, antes desse ato confissional de falarmos, o nosso coração, ele tem que estar o quê? Arrependido. Porque senão, fica muito fácil eu ter um viver cristão de qualquer maneira. Eu vou pecando, Jesus me perdoa. Aí peco de novo, me perdoa, me perdoa. Não. Primeiro, eu não devo andar em pecado. Primeiro ponto. Se eu vier a pecar, primeira coisa diante de Deus, amados, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que reconhecer que aquela minha atitude, ou a minha falta de atitude, a minha omissão, ou a minha ação, naquele sentido, foi errada aos olhos de Deus. Eu feri a Bíblia Sagrada. Então, eu tenho que me arrepender. Tá bom? Vai ficar bem claro isso. Nessa mesma parte da Bíblia que estamos, primeira carta do apóstolo João. Agora, passando do capítulo 1 para o capítulo 2. Olha que coisa tremenda que o apóstolo João escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Então, 1 João, a gente estava no capítulo 1, né? Vamos um pouquinho para frente, capítulo 2 agora. E os versículos 1 e 2. Diz assim, ó: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer o seguinte, irmãos: a graça de Deus é universal. Ela alcança todos os povos, em todos os lugares. Seja aqui no Brasil, seja na Arábia, na África, na Rússia, na Groenlândia, no Canadá, em qualquer lugar. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Tá? O sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, ele é suficiente para nos purificar do pecado. Nós vimos na semana passada, inclusive, que Jesus, ele é o único mediador entre nós, seres humanos, e Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Tá? Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos limpa, nos purifica de todo pecado. Com a sua ressurreição, nós também renascemos para a vida eterna. E já vamos ver isso já, logo a seguir. E ainda nessa parte, amados, do nosso desenvolvimento aqui, da mensagem, o que Deus pode fazer por você agora? Ele pode te tornar filho de Deus. Agora sim, vamos retornar lá para o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Como, pastor, eu posso me tornar um filho de Deus? Muita gente chega e diz: eu sou um filho de Deus, fulano é um filho de Deus. Amém. Eu não vou questionar, dizer quem é, quem não é, eu não sou Deus. Agora, a Bíblia nos ensina a forma
aos olhos de Deus, de como nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Então, Evangelho de João agora, capítulo 1, tá? Versículos do 9 até o número 13. Diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, se referindo a quem aqui, amado? A Jesus Cristo, tá? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Essa é a maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus. Receber Jesus em nosso coração. O coração do homem, ele tem um vácuo, ele tem um vazio. É por isso que o homem procura tanta coisa. Ele procura dinheiro, ele procura poder, ele está sempre inquieto. Ele já tem um bom trabalho, uma boa empresa, mas ele quer ganhar mais e mais e mais e investir mais. Por quê? Por causa que ele pensa que de alguma forma o vazio do coração dele vai ser preenchido com essas coisas. Mas não vai. Só existe uma coisa, algo tangível, palpável, não é um substantivo abstrato, não, é uma pessoa que pode entrar no coração do homem e preencher o seu vazio, que é Jesus Cristo. Então, a forma de nós nos tornarmos filhos de Deus é como está escrito aqui no versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Mais uma vez eu reforço, crer no sentido bíblico não é acreditar somente, não, é viver para. Fé cristã significa viver para Cristo. Você morre para você, para as suas aspirações e passa a viver exclusivamente para Jesus. E alguém pode dizer, pastor, mas isso é uma loucura, e os meus sonhos, e os meus projetos de vida? Mantenha todos eles. Porém, eles vão passar pelo filtro, pelo filtro da mão de Deus, da palavra de Deus. É isso que acontece. E você vai ver, quando nós somos guiados por Deus, a nossa vida é diferente. Você pode ter até algum percalço na sua empresa, no seu trabalho, na sua atividade laborativa, mas o seu coração está sempre em paz. Primeiro, porque você é uma pessoa honesta. Porque se você é cristão, você é honesto. Segundo, você é uma pessoa que sempre fala a verdade. Eu detesto gente mentirosa. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu vi de perto o valor da verdade. E olha, hein, eu tenho uma formação militar. E na formação militar, tem o regulamento disciplinar do Exército. A última parte do regulamento disciplinar do Exército, conhecido como RDE, chama-se Anexo 1. E ali tem a relação de todas as transgressões disciplinares que o militar não deve cometer. Porque se ele cometer, ele vai ser punido. E a primeira delas, qual é? Faltar a verdade. Olha só, hein? O Exército não é uma entidade religiosa, não, é uma entidade secular. Mas olha o princípio, os princípios, os valores. No Exército não se admite a mentira. E na Bíblia se admite a mentira? Não, muito menos ainda. O texto que nós lemos há pouco, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, queridos? Então é importante nós entendermos bem isso. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus em nosso coração
como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. Como eu disse e repito, Deus nos salva individualmente. E nós veremos já já o próximo tópico de que Deus nos salva. Eu remonto novamente, vou lá para o nosso título, nosso tema. O que Deus pode fazer por você agora? Justiça. Ih, pastor, justiça? Ai, que beleza! Eu tenho causas na justiça civil e no processo. Eu não me refiro nesse momento a esse tipo de justiça, mas a justiça de Deus. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora no capítulo 20 do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Abra, por favor, no capítulo 20. E vamos ver um pouco da justiça de Deus. Há uma frase popular que diz: a justiça tarda, mas não falha. A justiça de Deus, amados, ela é feita sempre no tempo certo. Então diz assim, Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 10 até o 15. Prestem bem atenção nesse texto bíblico. Eu peço que todos abram a sua Bíblia e acompanhem, por favor, a leitura bíblica. Apocalipse 20, versículos do 10 ao 15. Diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, o diabo, a besta e o falso profeta. Interessa para nós aqui, nesse primeiro momento, a palavra diabo, que é o adversário das nossas almas, que faz de tudo para que o homem, o ser humano, se perca e não encontre a salvação em Jesus Cristo. A salvação de quê? Deste lago de fogo e enxofre, que nós acabamos de ler. Jesus nos salva desta condenação aqui, irmãos. Prestem bem atenção. Continuando, versículo 11 agora. Isso é o apóstolo João escrevendo. Ele que escreveu o livro de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então observem aqui que cada um vai dar conta a Deus das suas obras, de tudo que fizeram ou deixaram de fazer nesta terra. Não há reencarnação, não há segunda chance, não há purgatório, tá bom? Aqui é o trono branco, o trono onde Jesus, ele é o justo juiz. Continuando a leitura agora no versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha a ênfase aqui de Deus. Sempre julgados segundo as suas obras. Tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por quê? A primeira morte, irmãos, é a morte física. Todos nós vamos passar por ela se Jesus não arrebatar a igreja antes da nossa morte. Tá? Então, em princípio, todos nós vamos ter essa morte física. Mas existe a segunda morte, que é a morte espiritual, que é exatamente essa aqui, quando a pessoa passa pelo juízo de Deus. E observem que diz aqui, ó, a morte e o inferno
deram os mortos que neles havia. Por quê? E no versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno deu os mortos. Que mortos são esses, irmãos? Os mortos que morreram sem Jesus. Tá? Então o inferno, ou Hades, ou Sheol, dependendo da origem que você for ver, a questão da hermenêutica bíblica, do grego, que foi escrito e tudo mais, não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas a questão é que eles vão dar os mortos para serem julgados. E observem que no versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque eles não vão existir na segunda etapa. Que segunda etapa é essa? A segunda etapa é a vida eterna em Jesus Cristo, na Nova Jerusalém. A gente já vai ver em seguidinho. E no versículo 15 diz, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Tá? Então, nós entregamos a nossa vida a Cristo. Abrimos o nosso coração para Jesus entrar. O que acontece nesse momento? A gente é recebido como filho de Deus. E ao mesmo tempo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Bom? Muito bem. Agora, nós vamos entrar na segunda parte, nós poderíamos dizer, da doutrina das últimas coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. Mesmo o livro de Apocalipse, você está no capítulo 20 agora, você vai passar para o capítulo 21. Tá? Só descer a vista aí, você já está no capítulo 21. Sobre a Nova Jerusalém, vamos ler dos versículos 1 até o 8, inicialmente. Diz assim, Apocalipse, está sendo claro, queridos? Estão acompanhando todos? Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 8, diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Tá? Isso é o que nos espera, irmãos. Aqueles salvos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, digo. Os cristãos de verdade. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Entende por que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo? Por quê? Porque está escrito aqui, não haverá mais morte. Ali é vida eterna. E além de não haver mais morte, continua o texto. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Coisa maravilhosa, né? E termina dizendo aqui, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores. O que é fornicador? É aquele que pratica relação sexual fora do casamento. E aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será
no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O próprio Jesus está falando isso aqui. Tá bom? Aí a gente sai do versículo 8, vamos até o 23, no mesmo capítulo 21 de Apocalipse, tá? Só correr o dedinho lá para frente. Chegamos no versículo 23 e diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Está vendo que coisa linda? A própria luz de Jesus, a luz da glória do Senhor, ela vai iluminar toda a cidade. Não precisa de lua, não precisa de sol, de nada disso. E no versículo 27 agora diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se você quiser grifar aí, marcar na sua Bíblia, com lápis, com uma caneta, marque. É importante isso. Versículo 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que é abominação? Abominação, aquilo que é detestável, que é deplorável, que é nojento. O pecado aos olhos de Deus. Deus detesta o pecado. Deus ama o pecador, porém detesta o pecado. Nunca esqueça disso. E agora, encerrando, nós vamos para o capítulo 22. Tá? Nós estávamos no versículo 27, né, do capítulo 21. Desceu o dedinho. Estamos agora no capítulo 22. Vamos ler inicialmente do 1 até o 5. Falando ainda sobre a Nova Jerusalém, tá? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Você vai estar vivendo na presença plena de Jesus até a eternidade. Não haverá maldição, não tem lágrima, não tem mais nada disso. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Reinar com Jesus. Coisa gloriosa. No versículo 7, Jesus ele diz: eis que cedo venho. Algumas traduções, outras dizem: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E lendo agora, do versículo 11 até o 16. Aí, aqui nessa parte, irmãos, Jesus, ele coloca de forma muito clara, muito categórica, os dois caminhos, os dois procedimentos, do cristão e do não cristão. Prestem atenção aqui. Quem é justo, vou ler de novo, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Jesus está se referindo aqui aos pecadores que amam mais o pecado do que é o próprio Senhor. Continuando. E quem é justo,
faça justiça ainda. Lembra que há pouco nós lemos aqui que o Senhor nos ensina a andar na luz e não em trevas? Então é isso. Você tem buscado a Cristo, tem santificado a sua vida, você tem apartado o seu pé do pecado, continue assim. Não desista, continue. Deus tem se agradado de você. Prosseguindo na leitura do versículo 11. E quem é santo, seja santificado ainda. Santificar é separar-se das coisas do mundo, do pecado. Tudo aquilo que nos aparta de Jesus, nós devemos evitar. No versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mais uma vez Jesus fala, hein? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa, irmãos? A Nova Jerusalém. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus, ele fala isso a todas as igrejas evangélicas na terra toda, em todos os países, em todos os lugares, em todas as nações. Entendem, queridos? Essa aqui é a esperança do crente. O que Jesus pode fazer por você agora? Ele pode te levar para Nova Jerusalém. É simplesmente isso. E existe glória humana maior do que isso, queridos? Existe riqueza humana maior do que isso? Certamente que não. Certamente que não. Então, a nossa vida cristã, ela não é uma coisa imediata, como comparando um atleta que corre 100 metros, ele corre 100 metros, ele dá aquele pique, ele vai fazer em 9 segundos, em 10 segundos, em 13 segundos, em 15, sei lá, e acabou, e acabou. Agora, existe aquele outro atleta que corre uma maratona. A maratona não são 100 metros. É a prova mais longa que existe no atletismo. A maratona são mais de 42 quilômetros. É o caso da vida cristã. A vida cristã é uma maratona. Nós temos que ter estratégia. Ah, pastor, e onde é que eu vejo essa estratégia? Na Bíblia. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa fé, ela não é para acabar amanhã. Como uma festa de carnaval, que a pessoa fica ali, domingo, segunda, terça, e na quarta-feira acaba. Não, muito pelo contrário. A nossa vida cristã, aqui na terra, para alguns de nós ela vai ser um pouco longa, para outros vai ser um pouco mais curta, mas não importa. Importa que o tempo em que nós permanecermos aqui nessa terra, que nós vivamos Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, diz a Bíblia. Então Cristo, Ele quer viver em mim, Ele quer viver em você. Como? Pela presença do Espírito Santo. Não queira ser mais sábio do que Deus, porque Deus sabe que a nossa vida aqui é passageira. Não quer dizer que ela não tenha importância, não. Você tem a sua vida, você é uma pessoa, você tem os seus objetivos. Você tem os seus objetivos materiais,
É errado ter objetivos materiais, pastor? Não. Você vai estudar, vai se preparar para o concurso público, você vai se preparar para empreender, você vai querer se casar, constituir um lar, ter seus filhos. Alguma coisa errada nisso? Não, de forma alguma. Porém, não coloque em nenhuma das coisas dessa terra, desse mundo aqui, o teu coração. O seu coração deve estar exclusivamente em Cristo e na sua palavra. Porque o próprio Senhor nos ensina: onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E mesmo Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque os tesouros aqui dessa terra, amados, eles são perecíveis. Você pode almejar um trabalho onde você tem um bom rendimento, uma boa remuneração. É pecado? Não, não é pecado. Desde que o seu coração não esteja nisso. Entende, querido? E muitos cristãos, eles não conseguem entender a maravilha da vida cristã. Mas, pastor, eu não tenho condições financeiras, os meus ganhos são muito pequenos. Amém? Viva Cristo da mesma maneira. Por quê? O rico, o pobre, se estiverem em Jesus, herdarão tudo isso aqui. Irmãos, quanto vale em riquezas materiais morar na Nova Jerusalém? Quanto vale isso? Qual é o preço? Quantos milhões ou bilhões ou trilhões de dólares um homem poderia pagar para ir para Nova Jerusalém? Sabe, queridos, diferentemente do cartão de crédito, mas a Nova Jerusalém não tem preço material. Porque o preço já foi pago por Jesus. Basta que você creia nele. Que você entregue verdadeiramente a sua vida a Jesus e viva conforme a Bíblia Sagrada, conforme as Escrituras. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Paizinho querido, em nome do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esses 2 domingos, porque no domingo passado, tu falaste aos nossos corações quem tu és. E muitos puderam te conhecer. E neste domingo agora, tu falas ao teu povo quantas maravilhas tu podes fazer pelos seus, por aqueles que te amam, por aqueles que te seguem e que te servem. Que essa mensagem, Senhor, ela crie raízes profundas em cada coração. E que dessas raízes, Senhor, surjam árvores frondosas e extremamente frutíferas. E que essas árvores frutifiquem para a glória do teu nome. Edificando as vidas que têm ouvido esta mensagem, esta palavra. E edificando as vidas que serão alcançadas por aqueles que ouviram esta mensagem nessa noite. Assim, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, o ser humano, a humanidade. É tão carente de Ti, necessita tanto de Ti. Tem uma profunda necessidade de Ti. Mas, infelizmente, o orgulho do homem o tem levado a buscar outros caminhos.
E tu disseste para nós em alto e bom som: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, que cada um, Senhor, possa te seguir, possa te servir, possa viver verdadeiramente para ti. Abençoa e frutifica, Senhor, a 100 por um, a cada um daqueles que ouviram esta mensagem. E abençoa não somente eles, mas abençoa as suas famílias. Abençoa a igreja onde eles congregam. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão na frente, nós vamos impetrar a bênção apostólica.